porque a pretexto de moralidade no Brasil, como tudo acontece, picaretas como esse Sérgio Moro acabaram destruindo as grandes corporações de construção pesada do Brasil, a serviço das potências estrangeiras. Porque só no Brasil, você, a pretexto de corrupção, você destrói a empresa. Nos Estados Unidos, na crise de 2008, a corrupção foi generalizada. Os americanos fizeram o quê? Mandaram para a cadeia todas as pessoas físicas, porque quem faz corrupção é gente de carne e osso, não é pessoa jurídica, e protegeram as empresas. No Brasil, o senhor Sérgio Moro destruiu, e esses procuradores boçais, lá de Curitiba, destruiu a construção civil pesada brasileira, mas isso tem uma memória técnica que a gente pode recuperar fazendo as coisas do jeito que a gente pode fazer e tendo moral, porque quem chafurdou na corrupção não vai ter moral, por exemplo, para fazer um acordo de leniência com as empresas que, no limite, corromperam aquelas pessoas. Mandar para a cadeia a pessoa física que corrompeu, que é corrupto, e proteger e qualificar a estrutura produtiva. Se me permite, com mais 2 minutos, eu quero dizer aquele objetivo da virada na questão industrial. Companheiros, deixa eu dizer para vocês, o Brasil não tem a menor condição de pagar o modo moderno de vida que o nosso povo tem direito e que conhece. Um garoto da favela de São Paulo, um garoto da favela do Rio de Janeiro, do Recife, ou de uma palafita de Manaus, fica tomando conhecimento pela televisão, pela internet, do melhor padrão de consumo que há no mundo. E está induzido a acreditar que aquilo é ser feliz, acessar o celular, o tablet, o tênis de última geração, a camiseta de marca, enfim, essas coisas todas, mas isso também não é só trivial no consumismo. O meio de diagnóstico médico mais moderno, a química fina mais avançada, o bem de capital das empresas, as máquinas, os computadores, tudo isso o Brasil desaprendeu a fazer. Destruíram a base industrial brasileira ao longo dos últimos 30 anos. Isso é fato. Não adianta vir o PT com barulho, com zoada, mas são números irrespondíveis. O Bolsonaro está piorando tudo, sem nenhuma dúvida. Temos que nos livrar dessa excrescência humana, moral, sem nenhuma dúvida. Esse é o nosso objetivo grave. Mas, francamente, se a gente quiser entender o problema, é preciso entender que o problema está no modelo, que foi legitimado, inclusive, com retórica de esquerda, com discurso de esquerda, sendo o crime perfeito. Destruir a estrutura industrial brasileira a ponto do Brasil hoje depender completamente. Então, o que eu quero dizer? É absolutamente impossível que o Brasil pague o modo moderno de vida que o nosso povo quer e tem direito com produtos de base agregada nenhuma. No prático, não dá para pagar computador, celular, química fina, bem de capital, informática, novos materiais, sabe, fibras, nanotecnologia, com bode, carneiro, minério de ferro bruto, petróleo bruto, sabe? Não dá para pagar com soja in natura, essa conta ela não fecha. Por isso a gente vive esses saltos de galinha. Você, de vez em quando, o câmbio vai bem, tá, vai bem para os exportadores, está ferrando a vida do povo, né? E os preços lá fora sobem, como está acontecendo agora, você tem uma ilusão que é apropriada por pouquíssima gente, que não emprega ninguém, não paga um centavo de imposto e fatura com preço estrangeiro, e o povo nem sabe que a riqueza de um é a miséria do outro. Por quê? Porque, por exemplo, o óleo de soja na casa do trabalhador brasileiro subiu quase 60% e ninguém entende. O Brasil é o maior produtor do mundo de soja. Por que a soja sobe o óleo de soja? Por quê? Porque o chinês está pagando um preço maior do que o brasileiro é capaz de fazer e paga em dólar, que o brasileiro paga em real, que está micando. Então, repare, é isso que está em discussão no Brasil. Então, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Isso aqui é mais fácil de falar do que de fazer. Mas eu dou as pistas e encerro, porque eu não quero abusar da sua paciência, de 4 complexos industriais que eu dou, por exemplo, em que nós já estamos gastando dinheiro, que é a parte mais difícil. Então, veja, vamos pegar o complexo industrial da saúde, que todo mundo agora está vendo o que eu queria falar. Entra na pandemia, o Bolsonaro é um desastrado, entra na pandemia, o Bolsonaro é um desastrado, matou centenas de milhares de pessoas com seu negacionismo, tudo certo, vai entender. Mas no dia que entrou a pandemia no Brasil, o Brasil tinha que importar da China tudo. E agora, nós que já sabemos fazer vacina há 120 anos, estamos importando os insumos de fazer vacina. 86% do remédio que a gente toma, um Tilenol, fuleiragem, que a gente compra na farmácia, vem do estrangeiro, gente querida. Um dos maiores complexos de saúde do mundo é o SUS. Um dos maiores complexos de saúde. Sabe quanto é que o Brasil está jogando fora, pagando com o tostão que falta na vida do povo brasileiro? Empregos na China, na Europa e nos Estados Unidos, 17, fora da pandemia,
17 bilhões de dólares por ano. Numa conta rasa, isso dá 85 bilhões de reais por ano, que é dinheiro do governo. Que a gente pode dizer o seguinte, ó, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Minas Gerais, fundão do semiárido do Nordeste, fundão da Amazônia, periferia de Mato Grosso, onde o povo está indo, de Cuiabá, onde o povo está indo pegar um pedaço de osso para roer no maior rebanho bovino do mundo, né? Metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região que mais declinou, o Vale do Ribeira em São Paulo. Por quê? Porque o governo compra. Basta eu pegar as universidades, fazer uma incubadora de empresa, o governo garante a compra. E a tecnologia disso, o Brasil tem completa capacidade, porque 80% da tecnologia está vencida a patente. É copiar, colar. Que o Brasil pode perfeitamente evoluir para uma farmácia de base biotecnológica, como nenhum país do mundo pode evoluir. Pois bem, estou dando um exemplo prático. Complexo industrial do agronegócio. Queridos, nós somos a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitiva do mundo. Pois bem, mais da metade dos custos da produção da agropecuária do Brasil vem do estrangeiro. O Brasil fechou a fábrica de fertilizante para a gente poder comprar fertilizante de multinacional, meu caro Antônio Neto. O Brasil fechou. O Brasil, um país que tem prodigalidade em fosfato, em todas essas matérias-primas para os fertilizantes, o Brasil tem sobrando. Estamos importando da China, estamos importando da Europa, estamos importando defensiva agrícola de princípios ativos condenados na Europa, quando a gente pode desenvolver no Brasil, porque o dinheiro já está sendo gasto. Nós estamos comprando, um camarada em Xanxerê vai comprar um saco de semente de milho, o saco de semente de milho provido por uma multinacional é contado do caroço. Esse saco contém 450 sementes individuais e paga X reais. Depois tira uma saca de milho e paga 5 vezes X. Quer dizer, paga 5 vezes X pelo caroço e vende por um quinto de X a saca de milho, porque o valor agregado na semente selecionada nós deixamos entregue para as multinacionais. Está tudo mapeado. O complexo industrial da defesa, por que eu enlouqueci quando esses canalhas quiseram entregar a Embraer? A Embraer hoje, Neto, nós fomos na luta para proteger a Embraer sozinhos, enquanto o senhor Haddad dizia que se o negócio fosse feito, estava feito, eu dizia que ia desfazer. Pois bem, a Embraer hoje tem encomenda de mais de 18 bilhões de dólares de aviação civil, fora os 2 projetos militares excepcionais, que é o KC-390 e o Caça Gripen. Isso o céu é o limite, a gente pode verticalizar para usos civis, toda a microeletrônica envolvida nisso, enfim, e o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Eu estou falando aqui coisas, faz sentido, companheirada. O Brasil tem hoje 1/3 da capacidade das nossas refinarias da Petrobras parados, enferrujando. Parado, 1/3 da capacidade de refino de produzir gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha. Para quê? Para importar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha em dólar. 80% dos Estados Unidos, tudo com ladroeira, tudo com picaretagem. Qual é a explicação disso? Enfim, eu queria apenas, concluindo, me desculpando por ter passado aí os 8 minutos, mas é que eu, quando falo para a CSB, eu estou falando para a melhor fração, pelo menos do meu ponto de vista, a mais querida fração do movimento sindical brasileiro. Companheirado, o problema é grave, gravíssimo, não vai ser resolvido com conversa fiada, mas viva, o Brasil tem solução. Tem 10 portas de saída. Vamos achá-lo. Muito bem, Ciro, é isso mesmo. Você tem toda a razão. E a gente selecionou 2 perguntas para você, Ciro. 2. Eu sei que tem companheiros aqui que fizeram perguntas fantásticas. Eu vou selecioná-las todas e depois nós vamos encaminhar para que a gente possa poder passar para todos eles. Mas tem 2 que me intrigaram muito aqui, o pessoal nosso aqui selecionou. Um é do Ícaro Gustavo Correia, né? Ele diz assim: ministro, faço minha pesquisa de mestrado com ênfase nos setores têxteis e de tecnologia de informação no município de Blumenau, Santa Catarina, ambos bastante afetados pelo modelo econômico. E ainda assim, grande parte dos capitalistas dinâmicos apoia o comando da economia Bolsonaro. Como é que você pretende vender o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, para a burguesia industrial e de serviço, entre aspas, cega pelas aparências? Esta é uma. Deixa eu fazer a segunda, aí você mata as 2 juntas. E aí o Gabriel Givive, ele faz assim:
Tem uma pergunta referente à burocracia brasileira. O TCU fez um relatório pioneiro sobre o uso da tecnologia blockchain para a gestão pública. Há alguma expectativa de um projeto de trazer a burocracia brasileira para o século XXI com o blockchain e inteligência artificial? Você vê, a área privada e a área pública. Duas perguntas muito interessantes que eu tenho certeza que você vai poder nos brindar com a resposta. Como é o nome do autor da primeira pergunta? Ícaro. Ícaro. Olha, Ícaro, dizia o velho general Napoleão Bonaparte, que rivaliza aí com Alexandre, o Grande, como o maior estrategista militar da história humana, que os maiores erros que ele, general Napoleão Bonaparte, cometeu como estrategista se deram porque os seus oponentes não reconheciam os seus próprios interesses. Eu tenho repetido muito essa história porque é fato o que você destacou. Santa Catarina é um estado modelo para o Brasil, porque tem uma estrutura econômica baseada na pequena propriedade, tem uma forte tradição associativa, tem uma diversificação de perfil econômico que eu cobiço para o Brasil, porque eles não estão com os ovos numa cesta só. Né? Você tem o turismo como a economia pós-industrial, você tem uma indústria como essa que tem agonizado em Blumenau, Joinville, enfim, tem uma agricultura interessantíssima, eu falei de Xanxerê, fica em Santa Catarina, não é? Enfim, tem uma pecuária interessante, essas grandes cadeias de produção de proteína animal no Brasil tem Santa Catarina como origem, não é? E por uma fórmula muito interessante em que a megacorporação, tipo a Sadia no passado, tinha um canal de comercialização, mas financiava milhares de pequenos empreendedores, padronizava a base tecnológica, em que a criação é terceirizada, e fazia o abate e a comercialização juntos. Então, é um modelo interessantíssimo, que está definhando fortemente, e há uma impressionante onda, né, de bolsonarismo, que está diminuindo muito, as pessoas crescentemente estão se sentindo enganadas. Parte disso se deve à frustração com o encontro da tragédia econômica com a corrupção levada ao centro do modelo de poder do PT. Isso lá em Santa Catarina, de uma gente trabalhadora, séria, é uma coisa muito grave, como é no sul do Brasil como um todo, enfim. Em outros lugares não é tão grave esse encontro tão trágico, mas lá é muito grave porque são pessoas, não é, de uma origem humilde que melhoraram de vida e vem comunismo embaixo da mesa por qualquer coisa que você queira falar em relação à necessidade de proteger o trabalho. Enfim, mas temos que ter paciência, são irmãos de grande valor, os catarinenses. Mas repare, o Brasil, em 1980, tinha 1/3 do PIB industrial. Hoje caiu de 10%. E de lá para cá, enquanto se destruía a indústria, como ninguém fez no mundo, tem uma tese coreana sobre isso, sul-coreana sobre isso no Brasil, país que mais destrói a indústria no mundo. Acabei de levantar dados oficiais da CNI, da Dilma para cá, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil. Pois bem, neste período em que a indústria foi destruída como nunca, o presidente da CNI e o presidente da Fiesp bateram palma para todos os governantes que fizeram esse desmonte. Para todos os governantes. Ainda que um fosse o Lula e o outro o Bolsonaro, eles disseram amém a todos os que aperfeiçoaram esse modelo. E o que é que destruiu a indústria brasileira? Para a gente entender. O que destruiu a indústria brasileira foi a manipulação da taxa de câmbio, foi a taxa de juros e o problema de política industrial de comércio exterior, que foi destruída, em que o Brasil não tem como competir, por exemplo, no setor têxtil, com a escala dos chineses. O que é a escala? A escala é assim, uma fábrica de jeans ou de malha que rivaliza com Blumenau, na China, produz 1 bilhão de unidades e faz o câmbio ser muito mais competitivo do que o brasileiro. Aqui a gente estimula o consumo em vez de estimular a produção. Então, o produto chinês chega em Florianópolis, que fica a poucos quilômetros, a poucas centenas de quilômetros de Blumenau, mais barato do que custa produzir em Blumenau, pela mistura de escala, juro baixo e tecnologia que dão, né, esses avanços competitivos deles. E o Brasil não fez nada para impedir isso. Ao contrário, impusemos a taxa de juros mais alta, manipulamos o câmbio, como o Lula fez, como agora o Bolsonaro está fazendo, para tentar ganhar a eleição. Fernando Henrique é que criou esse mecanismo, e aí fica muito bom. A gente tem uma ilusão, fica mais barato viajar de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, e aí todo mundo fica feliz, e daí a pouco o país quebra, porque a gente não fatura em dólar e nossas indústrias estão sendo destruídas e dizimadas. Como é que eu vou convencer essas pessoas? Olha, pedindo a elas que olhem os seus exemplos. O que qualifica um debate não é conversa fiada, muito menos zoada.
neste momento, está tão grave a situação que eu acho que as pessoas estão mais dispostas a ouvir uma questão que seja mais racional. Nós não podemos deixar o Lula e o Bolsonaro, sabe, ir para uma eleição como essa, como eles estão querendo ir, um falando mal do outro em coisa rasa, como se não tivesse todo um problema estratégico, um modelo econômico, um modelo de governança política, em que eles são rigorosamente iguais. Claro que eu sei que o Lula é muito diferente do Bolsonaro, por favor. Não é? O Bolsonaro é uma excrescência, é uma coisa que tem que ser banida da história brasileira pelos caminhos da democracia. Ok, o Lula é muito diferente disso. Mas, sob o ponto de vista, como eu tentei mostrar, do modelo econômico e do modelo de governança política, é isso que está mandando no Brasil. E é isso que nós temos que pôr em debate agora. Vamos pedir a Deus que ilumine a nação brasileira para a gente acompanhar esse debate.